A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, sou o pastor Rodrigo Figueiredo e estarei trazendo mais um estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse e escatologia, estudo bíblico da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E no vídeo de hoje nós estaremos encerrando o nosso estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse e escatologia. É o nosso estudo de número 25, foram cerca de 5 meses pensando sobre o livro do Apocalipse com calma, capítulo por capítulo, aprofundando as questões que são apresentadas ali no livro do Apocalipse, e nós estamos chegando, então, à nossa conclusão, ao nosso encerramento das aulas sobre o livro do Apocalipse e escatologia. E nós tentamos, nessas aulas, apresentar um olhar diferente ao que alguns possuem em relação ao livro do Apocalipse. Alguns, ao ouvirem falar sobre o Apocalipse, a imagem que vem é essa aqui, É um pouco de medo, É explosão, é final dos tempos, é o caos. E algumas pessoas até compartilham dizendo: Pastor Rodrigo, eu prefiro nem ler o livro do Apocalipse, porque quando eu leio o Apocalipse, ou quando eu escuto pregações sobre o Apocalipse, eu fico sem conseguir dormir, eu fico com medo. Então, olha só, o texto que é palavra de Deus, que deveria nos animar, que deveria trazer esperança, que deveria trazer salvação para o seu povo, em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades, em meio às suas tribulações, acaba se tornando, para alguns, um texto amedrontador. E nesse contexto que estamos atravessando da pandemia, muitas vezes o livro do Apocalipse é ressignificado, ele é retomado e atualizado nesse contexto da pandemia, numa perspectiva do medo, colocando medo nas pessoas. E nós tentamos aqui, em nossas aulas, apresentar um outro olhar, uma outra leitura para o livro do Apocalipse, tentando entender o mesmo dentro do seu contexto, como que os primeiros ouvintes, os primeiros leitores do livro do Apocalipse, eles interpretavam esse texto, o que esse texto falava para eles, E em meio às perseguições, em meio às prisões, em meio aos exílios, em meio aos martírios, em meio às tribulações que essas comunidades do primeiro século passavam, esse texto trazia esperança, apresentando então essa outra imagem aqui, Novos céus, nova terra, a vitória do Cordeiro e vencendo com o Cordeiro aqueles que creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é um texto que anima, é um texto que traz esperança, é um texto que nos apresenta a palavra de salvação em Jesus Cristo. Então, nós tentamos apresentar esse olhar no livro do Apocalipse para que a gente possa se animar em meio a esse momento tão terrível, tão trágico que a sociedade está passando, que cada um de nós possa buscar na palavra de Deus consolo, refrigério e força para atravessarmos as lutas que a vida coloca diante de nós. E no livro do Apocalipse, então, possamos buscar esperança no Cordeiro, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa imagem, em contraponto ao anterior, eu trago a imagem da Nova Jerusalém, novos céus e nova terra, que a gente possa trazer, então, a esperança do porvir que Deus revela a cada um de nós. Esperança essa que se inicia aqui e agora e que terá a sua plenificação na segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, nós vamos, então, pensar aqui novamente tudo aquilo que foi apresentado durante o nosso curso e tentar trazer um encerramento para aquilo que nós abordamos de forma calma, capítulo por capítulo, no livro do Apocalipse. Assim, em algumas questões, eu não vou novamente perder tanto tempo, para a gente conseguir concluir esse vídeo. Se você quiser ouvir novamente o que foi dito, vai no nosso canal do YouTube, veja ali a playlist Apocalipse e Escatologia, e lá veja qual é a aula que trata do tema que você gostaria de aprofundar um pouco mais. E lá eu vou ter, então, uma argumentação um pouco mais aprofundada sobre aquilo que nós vamos aqui tentar concluir de maneira um pouco mais rápida, para conseguirmos trilhar aquilo que apresentamos nesses 5 meses de 25 aulas sobre o livro do Apocalipse e escatologia. E em relação à Bíblia, nós falamos que a declaração doutrinária
da Convenção Batista Brasileira, diz em seu artigo 1º, Escrituras Sagradas, que a Bíblia é palavra de Deus. E ela é palavra de Deus em linguagem humana. Isso quer dizer que a revelação dada por Deus para a humanidade, ela possui as categorias dos homens inspirados por Deus que escreveram essa revelação. Então, nós teremos nos textos bíblicos poesias, nós teremos evangelhos, nós teremos provérbios, nós teremos narrativas e nós teremos também uma literatura apocalíptica, né? Ou seja, um conjunto de textos que fazem parte de um gênero literário apocalíptico. E entender essa linguagem humana, entender como que esses homens transmitiram essa revelação dada por Deus, é importante para que a gente consiga interpretar os textos dentro das categorias que eles foram redigidos, que eles foram escritos. Então, assim, se o texto é um texto simbólico, eu tenho que respeitar os símbolos ali apresentados. Se o texto é um texto literal, eu tenho que respeitar a literalidade ali apresentada. E entender isso é importante para uma melhor interpretação acerca do livro do Apocalipse, assim como de toda a Bíblia. Nos Princípios Batistas, no artigo de número 2, que trata das Escrituras, diz o seguinte, que o indivíduo, você, eu, que nós, o indivíduo tem que aceitar a responsabilidade de estudar a Bíblia com a mente aberta e com a atitude reverente, procurando o significado de sua mensagem através de pesquisa e oração, e orientando a sua vida debaixo de sua disciplina e instrução. Ou seja, não são questões que se excluem. Ou eu tenho a mente aberta para entender melhor o significado do texto, ou eu tenho uma atitude reverente. Os dois não dá. Não é isso que o princípio batista diz. Diz que a gente precisa caminhar com a mente aberta e com atitude de reverente, porque se trata da revelação de Deus, palavra de Deus. Assim como devemos pesquisar, precisamos estudar, precisamos entender o mundo em que esse texto foi gerado, precisamos de pesquisa e também precisamos de uma atitude de oração diante dessa palavra. Então, a dimensão da espiritualidade caminha junto com a dimensão da pesquisa, do estudo, que cada um de nós precisa ter, e como diz o princípio batista, precisa aceitar essa responsabilidade de estudar a palavra de Deus. Assim, com essa ideia que a nossa declaração doutrinária, que os nossos princípios batistas apresentam, nós vamos então agora começar a pensar sobre o livro do Apocalipse. E no livro do Apocalipse, nós temos a autoria de João, lá no capítulo de número 1, verso de número 1, diz, né? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, o primeiro ponto é a autoria, capítulo 1, verso 1 diz que é João. Quem é esse João? Aqui a gente tem uma discussão. Alguns dirão, né, a partir da tradição, que trata-se do apóstolo João. Outros dirão que o texto não nos dá esse elemento para afirmarmos que é o apóstolo João, mas um João, discípulo de Cristo, que testemunhava da fé e que, por causa da palavra, estava exilado na ilha de Patmos. Então, existem essas duas propostas, ou o apóstolo João, ou um cristão temente a Deus, chamado João, e que está trazendo, então, o testemunho sobre a revelação de Jesus Cristo para as nossas vidas. Importante é que se trata de palavra de Deus, e importante é o Deus que revela, e não necessariamente o homem que está ali redigindo essa revelação maravilhosa dada por Deus. A data, alguns colocam no ano de 60, outros no ano de 90. Quem coloca no ano de 60, coloca no período, né? no ano não, né? Na década de 60. Quem coloca na década de 60, coloca então no período do governo do imperador Nero. Quem coloca na década de 90, coloca no período do imperador Domiciano. O que há em comum aqui nessas duas propostas é o entendimento que trata-se de um período de opressão, um período de perseguição, um período em que o imperador estava oprimindo os cristãos, perseguindo os cristãos, seja para aqueles que entendem na década de 60, com Nero, seja para aqueles que entendem na década de 90, com Domiciano. Sobre o gênero literário, o gênero é o gênero apocalíptico. E nós possuímos, então,
vários textos que fazem parte desse gênero literário apocalíptico. Na Bíblia, nós temos no Novo Testamento o próprio Apocalipse, né? E nós temos no Antigo Testamento a segunda parte do livro de Daniel. O livro de Daniel possui 2 grandes blocos, onde o primeiro trata-se de uma biografia sobre a vida de Daniel na Babilônia, e a segunda parte trata-se de uma literatura apocalíptica, né? Do gênero literário apocalíptico. Para além da Bíblia, nós temos diversos outros textos que também fazem parte do gênero literário apocalíptico, texto que nós chamamos de apócrifos. E aí você tem, por exemplo, o texto de Enoque, né? Você tem o Apocalipse de Paulo, enfim, você tem diversos textos que tratam também dessa questão da apocalíptica, né? E então o Apocalipse faz parte de um conjunto de textos do gênero literário apocalíptico. E isso é importante porque esses textos possuem características essas que têm que ser respeitadas para que a gente consiga entender melhor aquilo que o autor quis comunicar. A partir do momento que o autor utilizou um gênero literário, a gente precisa respeitar as categorias desse gênero para melhor entendermos aquilo que o autor quer comunicar, a palavra de Deus sendo revelada. Então, nós temos também como características do gênero literário apocalíptico o tema da perseguição. Então, normalmente, a literatura apocalíptica ela surge num momento de perseguição. Momento que, por exemplo, o império, os governos estão oprimindo o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus, e o povo de Deus entende que somente com a intervenção escatológica da parte de Deus, seja dentro da história, nesse mundo, seja para além da história, na eternidade, ou seja, iniciando aqui na história e se desdobrando para a eternidade, enfim. Mas o importante é o entendimento de que somente com a intervenção escatológica essa realidade de opressão, de perseguição pode ser modificada. E a gente percebe isso no Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 9, quando diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, João estava passando por perseguição. Ele estava no exílio, na ilha de Pátimos. E no capítulo 2, versículo 13, nós temos um passo além, né? Que é o próprio martírio, né? Olha só o que diz capítulo 2, verso 13, no conjunto das cartas às 7 igrejas. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, Antipas, um mártir cristão, lá no 1º século. Então, prisão, exílio, perseguição, martírio, todo esse conjunto de realidades, de opressão, sendo percebido no momento em que as literaturas apocalípticas tendem a ser redigidas. O simbolismo também faz parte da literatura apocalíptica. Então, a gente vai ver no Apocalipse muitos números, né? Muitas figuras, e elas são simbólicas. E quando a gente fala aqui simbólico, às vezes as pessoas pensam assim: se é simbólico não tem valor, é uma coisa qualquer. Não, o símbolo aponta para uma realidade concreta. Então, quando, por exemplo, o texto apresenta Jesus como o cordeiro, você não imagina, né, Jesus literalmente um cordeiro, né? Você entende que por trás está todo aquele símbolo, desde o Antigo Testamento, do sacrifício para a purificação dos pecados, e Jesus Cristo, então, se colocando como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você consegue fazer esse tipo de leitura. Então, a literatura apocalíptica ela é repleta de símbolos, símbolos que apontam para uma realidade concreta. Não é algo vazio, não, tá? É algo repleto de entendimento, de comunicação, de mensagem que está sendo anunciada, tá? O símbolo aponta para uma realidade e uma realidade concreta. Como exemplo, eu coloquei aqui o capítulo 1, verso 20, quando vai falar assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, ele utiliza candeeiro, ele utiliza estrela, e aqui, nesse ponto específico, o próprio autor do Apocalipse nos dá a interpretação do símbolo. Então, não é candeeiro de verdade, não é estrela de verdade.
né? São os anjos e são as próprias igrejas. Então, é igreja concreta, tá? Então, aqui você tem o próprio livro dando a interpretação. Em outros momentos, nós precisaremos de alguns recursos para tentar entender esse símbolo ali colocado, porque a gente está em 2020, né? Bem distante da época em que o texto foi redigido. Então, a gente precisa, de alguma forma, fazer um esforço para entender a época de João, como que aquelas comunidades, aquelas igrejas entendiam aquilo que está sendo dito. E nós perceberemos, e como percebemos no nosso estudo, que muitos dos símbolos ali colocados fazem referência a textos bíblicos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, né? Aquilo que viria a ser o Antigo Testamento e o Novo Testamento para nós cristãos, esses textos possuem paralelo com muitos dos símbolos que nós encontraremos no livro do Apocalipse. Então, conhecer a Bíblia é importante também para interpretarmos aquilo que João está comunicando pelos seus símbolos no livro do Apocalipse. O outro exemplo aqui também que eu trouxe em relação ao simbolismo é o capítulo 2, no verso 20, quando vai dizer aqui: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que assim mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, quando você ouve Jezabel, o que vem à sua cabeça, né? Com certeza, a mesma coisa que vinha à cabeça dos primeiros ouvintes, dos primeiros leitores do livro do Apocalipse, quando tiveram contato com esse texto. Jezabel, a esposa do rei Acabe, lá no Antigo Testamento é narrado sobre a vida dela, ela que trazia o culto a Baal, que perseguia os profetas de Deus. Então, o autor está trazendo aqui todo esse imaginário, toda essa tradição, né? Tudo aquilo que esse personagem de Jezabel representa lá no Antigo Testamento, ele está aqui agora de maneira simbólica aplicando a uma pessoa concreta da sua época. Alguma liderança, enfim, alguém da comunidade, alguma mulher na comunidade que tinha uma influência que para ele era negativa. E aí ele vai apresentar mais à frente, né, que ela praticava prostituição. E aqui, novamente, não quer dizer que essa pessoa ela realizava prostituição dentro da igreja. Não, a prostituição também é um símbolo, desde o Antigo Testamento, para a dimensão espiritual, onde a pessoa se afastava da presença de Deus. Então, o povo, ao invés de seguir ao Senhor, às vezes seguia a ídolos, né? E a Bíblia chama isso de prostituição, prostituição espiritual, né? O adultério espiritual. Então, aqui, de alguma maneira, na época de João, no primeiro século, existia alguém solicitando para si o culto e alguma liderança na comunidade não vendo problemas na participação dos cristãos nessas festividades, nesses cultos, nesses momentos ali que existiam lá no primeiro século. E João, então, combate isso, chamando essa pessoa de Jezabel, né? Alguém que persegue os profetas de Deus e que possibilita o culto a Baal, e alguém que leva a prostituição. Ou seja, tira a referência de culto somente a Deus e possibilita uma outra divindade, uma outra realidade, um outro personagem como também sendo merecedor da adoração dos cristãos. E os apocalipse, eles se dividem em dois grupos, né? Os apocalipse históricos e de viagem celeste. No capítulo 4, verso 1, nós percebemos que o apocalipse de João, ele vai até o céu, né? Ele faz uma viagem celeste. E essa realidade a gente percebe até em outros textos da Bíblia, quando, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que já foi até o terceiro céu, né? Ele vai dizer, foi até o terceiro céu. Então, essa experiência de viagem celestial, ela faz parte desse imaginário, desse ambiente apocalíptico. Inclusive, alguns vão dizer que para entendermos melhor os textos de Paulo, precisamos entendê-lo dentro desse ambiente apocalíptico, né? O que a apocalíptica teria de influência nos textos escritos pelo apóstolo Paulo. Então, João, ele vai até o céu, ele faz então essa viagem celestial e traz a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Em termos de proposta de divisão do livro, a gente colocou aqui essa divisão tripartida, que não é a única, existem outras. A gente colocou essa por ser uma divisão simples para a gente trabalhar aqui durante o nosso estudo. Capítulo 1 ao 3, carta às 7 igrejas, 4 ao 11, 7 selos, 12 ao 22, o cordeiro versus o dragão. Em relação à sequência dos capítulos, né,
existem duas propostas de leitura. Uma é a cronológica, que vai entender que aquilo que acontece no capítulo 2, no tempo, né, na linha do tempo da humanidade, ele ocorre após o capítulo 1. E assim sucessivamente até chegarmos no último capítulo. Então, é uma sequência cronológica. Uma outra proposta é a da recapitulação, que entende que sim, de um capítulo para o outro, nós temos em alguns, sim, esse avanço naquilo que está sendo narrado de um capítulo para o outro. Porém, chega um determinado momento que encerra a narrativa, né? Por exemplo, você tem uma narrativa de final dos tempos. Acabou. Não tem como contar mais história desse mundo quando o mundo já acabou. Mas o texto continua e ele conta novamente a história. Então, é o conceito da recapitulação, né? A recapitulação é o recontar, o recapitular de uma mesma história, tá? Que é a história desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, a história da salvação da humanidade. E cada vez que essa história é recontada no livro do Apocalipse, ocorre sempre um progresso, um foco diferente é apresentado, novas informações são colocadas ali. Então, nessa recapitulação, ocorre progresso, ocorrem novas informações, um foco diferente ali é colocado. E como exemplo da recapitulação, eu trago o capítulo 8, verso de número 1. Olha o que diz lá em Apocalipse, capítulo de número 8, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Esse texto ele está dentro do ambiente dos 7 selos. Então, Cristo ele começa a abrir os selos, selo 1, selo 2, selo 3, selo 4, selo 5, selo 6. Quando ele vai abrir o selo 7º, você espera o que não? O selo de número 7, ele encerra. É o 7º selo. Mas ele não encerra. O selo número 7, ele se desdobra em 7 trombetas. Então, ele conta novamente a mesma história, com progresso, com um foco diferente, dando ênfases distintas. E assim você vai ter no livro do Apocalipse vários finais de mundo sendo apresentados, né? Vários finais de mundo sendo apresentados. E das duas, uma. Ou o mundo vai acabar várias vezes, o que a gente não crê, ou o mundo vai acabar somente uma vez, e nós temos, então, uma recapitulação, contando novamente a história da salvação entre a primeira vinda de Jesus, a Epifania, e a segunda vinda de Jesus, a parousia, e cada vez que essa história é recontada, o foco distinto é dado, novas informações vão sendo acrescentadas nessa revelação. Esse é o conceito de recapitulação. Em relação à temporalidade, existe a proposta preterista de pretérito, ou seja, passado, que entende que o Apocalipse, as profecias eram um futuro, mas um futuro próximo para João. Um futuro próximo que já teria ocorrido para um preterista, né? Um preterista radical. Dentro do preterismo existem também níveis, né? Preterista radical, um preterista mais parcial, enfim. No capítulo 1, verso 1, é dito o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E essa questão do em breve deve acontecer, venho sem demora, para um preterista mais radical, ele vai dizer, olha, isso já aconteceu. Isso já aconteceu, era um futuro para João, mas era um futuro breve, que ocorreu lá no primeiro século. Então, preterista é a visão que entende o Apocalipse, tratando das questões no passado. Uma leitura mais espiritual, ela vai se preocupar em atualizar a mensagem do Apocalipse no presente, na nossa vida hoje. Ou seja, o que esse texto fala à nossa vida hoje? Porque é a palavra de Deus, fala à nossa vida hoje. O que ele tem a comunicar para a nossa vida hoje. Então, é uma leitura mais espiritual. E uma outra proposta é a futurista, que vai entender que tudo que está no Apocalipse só vai acontecer no futuro. Nada aconteceu até hoje. Somente no futuro é que ele vai falar. Ou seja, aquelas comunidades do primeiro século, ao receberem esse texto, o texto não estava falando para elas. Não estava falando para elas. Com exceção da parte das 7 cartas, das 7 igrejas, todo o demais não falava nada para eles. Está falando para o futuro. Para, no futuro, aquilo que vai acontecer. Quando eu digo não falava nada, é no sentido de não estar colocado no contexto daquilo que elas estavam vivenciando. Tá? Trata-se de questões que ainda irão surgir no futuro. É nesse sentido que eu quero colocar, tá bom? É
claro que a palavra fala porque é a palavra de Deus, mas é aquela mensagem, ela traz então uma revelação somente de coisas do futuro que não teriam relações diretas com o contexto, com o ambiente em que aquelas comunidades estavam inseridas. Bom, a gente propôs aqui como possibilidade, né, a compreensão desses 3 níveis de leitura, né? O passado, o presente e o futuro. Porque entender o passado é importante para que a gente tenha o pé no chão, né, na hora de lermos Apocalipse e entendermos a mensagem sendo comunicada para aquelas igrejas, para aqueles cristãos que estavam sendo oprimidos, perseguidos, exilados e mortos pelo Império Romano. Então, a mensagem faz sentido para eles. Isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, é palavra de Deus. E fala conosco hoje também. Porque hoje nós temos as nossas lutas também. Temos as nossas tribulações, as nossas perseguições. Cristãos no mundo estão morrendo, estão sendo presos por causa da palavra do Evangelho. Então, a mensagem do Apocalipse continua atual para os nossos dias. Assim como continua também pertinente em relação ao futuro. Porque, se de alguma forma a besta ela pode ser interpretada como um sistema político que perseguia os cristãos no primeiro século, pode ser interpretada também como qualquer sistema que persegue os cristãos hoje em dia, haverá uma besta escatológica derradeira, última, no final dos tempos também. Então, olha só, passado, presente e futuro. Os 3 níveis de leitura foi o que a gente indicou como um caminho interessante no nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Em relação ao milênio, palavra que aparece, né, os 1000 anos, aparecem somente em toda a Bíblia, em Apocalipse 20, do verso 1 ao 5, mas aparecem como o reinado de Cristo, né, o reino de Deus, em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia. Existem 3 propostas de entendimento do milênio. O pré-milenista, nós falamos, que entende que Jesus volta antes do milênio, do reinado, e entende que o governo de Cristo é um governo político aqui na Terra, durante 1000 anos. Pós-milenista, que entende que Cristo volta após o milênio, estando o milênio no futuro, e o amilenista, que é o entendimento do milênio realizado, em que o milênio, o reinado de Cristo começou em sua primeira vinda, quando ele diz o reino de Deus está entre vós, né? E diz que o reino de Deus não é um reino visível desse mundo. Então, entende que o reino é um reino espiritual, né? Um reino espiritual, que começou na primeira vinda de Cristo e terá sua consumação na segunda vinda de Jesus. Então, é a ideia do já e do ainda não, né? O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus terá a sua completude, a sua plenitude no futuro. Assim como diversos outros elementos na Bíblia também apontam para quem entende assim, né? Dessa forma, o já e o ainda não. Nós iremos comentando um pouco sobre isso na continuação da nossa aula de hoje, que estamos tentando recapitular tudo aquilo que a gente falou nesses 5 meses. Em relação à grande tribulação, existem os pré-tribulacionistas, que entendem que a igreja é arrebatada antes da tribulação, a igreja não passa pela tribulação. Existem os meso- ou mid-tribulacionistas, que entendem que a igreja passa 3 anos e meio pela tribulação e é arrebatada no meio da tribulação, não passando os outros 3 anos e meio. Os pós-tribulacionistas, que entendem que, como que não? A igreja, o povo de Deus, sempre passou pelas tribulações, e agora não vai passar? Por que não vai passar? Vai passar sim, vai passar pela tribulação sim. Quando o mundo mais precisa da igreja, dirá um pós-tribulacionista. Quando o mundo mais precisa da igreja, quando a coisa fica séria, né, quente, a igreja sai fora e deixa o mundo aí, né? Não, a igreja vai estar no mundo sim, vai passar pela grande tribulação, dirá um pós-tribulacionista. E esses elementos aqui, eles têm mais a ver, né, mais relação com a visão pré-milenista, onde você vai ter pré-milenista, pré-tribulacionista, pré-milenista mesotribulacionista e pré-milenista pós-tribulacionista, sendo a visão pré-milenista pré-tribulacionista a mais difundida, a mais famosa. Inclusive, ela é doutrina para muitas igrejas, muitos irmãos, muitas denominações pentecostais, neopentecostais assumem o pré-milenismo pré-tribulacionista, também chamado de dispensacionalismo, como uma doutrina. E como as igrejas pentecostais e neopentecostais são a maioria no Brasil, de certa forma, a maioria dos evangélicos no Brasil é pré-milenista, pré-tribulacionista, ou seja, é dispensacionalista.
e além do grande número de evangélicos assumirem isso como doutrina, nós temos também a literatura, por exemplo, Deixados para Trás, que é uma leitura desse sentido. Nós temos os filmes, sejam eles evangélicos ou até seculares, que trazem um pouco dessa visão. Nós temos as rádios evangélicas que cantam músicas nesse sentido também, da doutrina pré-milenista, pré-tribulacionista. Então, acaba que essa influência pré-milenista, pré-tribulacionista, ela está presente no Brasil, sendo boa parte dos evangélicos, a maioria, melhor dizendo, a maioria dos evangélicos pré-milenista, pré-tribulacionista, tá bom? Mas existem outros que seguem outras possibilidades também, e a gente vai caminhar aqui argumentando nesse sentido. Aqui eu trago uma imagem que mostra, ilustra, né, o que eu falei, ó, pré-milenismo, pós-tribulacionista, vinda de Jesus, no futuro, a grande tribulação, e Jesus volta após a tribulação. Estabelece o milênio, reina aqui na Terra, e depois nós temos o juízo final. Uma outra visão que tem é a mesotribulacionista, que entende que inicia a tribulação, no meio da tribulação a igreja é arrebatada, não passa os outros 3 anos e meio, segundo a vida de Jesus, como na pós-tribulacionista, milênio, governo político aqui na Terra, juízo final. Aí nessa imagem não aparece, não está aparecendo, tá? A mídia tribulacionista, por isso eu estou comentando. A segunda que está aparecendo aqui é o pré-milenismo tá errado aqui, é pré-milenismo pré-tribulacionista, tá? Pré-milenismo pré-tribulacionista, tá errada a imagem, que é o dispensacionalismo, que eu comentei com vocês. Então, no sistema pré-milenista pré-tribulacionista, ou seja, o dispensacionalismo, Jesus veio, a história está se desenvolvendo, a segunda vinda de Jesus se divide em 2 fases, né? A primeira fase da segunda vinda é o arrebatamento secreto da igreja. A igreja não passa pela tribulação. E na segunda fase da segunda vinda de Jesus, Jesus volta novamente com a igreja, reina aqui na Terra por 1000 anos, um governo político aqui na Terra, e depois nós temos o juízo final e a eternidade, tá? Então, o pré-milenismo pré-tribulacionista, ele entende, então, que a segunda vinda de Jesus se divide em uma fase e outra fase. Na verdade, a gente tem aqui uma terceira vinda de Jesus, né? Porque nós temos a segunda, um arrebatamento, e tem uma terceira depois para governar, né? Para reinar. O que a gente pode questionar em relação ao texto bíblico, essa existência de uma terceira vinda de Jesus narrada no texto bíblico. Então, a gente tem aqui uma discussão estabelecida, tá? O pós-milenismo entende que Jesus veio, o evangelho vai sendo propagado, anunciado, as portas do inferno não prevalecem contra o evangelho, e no futuro nós teremos uma sociedade, não é que todos vão ser cristãos não, tá? Mas é que uma maioria será cristã e a influência do evangelho estará presente na sociedade, de maneira que as leis, os relacionamentos serão pautados a partir dos valores do reino de Deus. Então, nós teremos nesse momento, então, um ambiente onde o reino de Deus se fará presente aqui na Terra. Após esse período, nós temos a segunda vinda de Jesus com o juízo final. Por fim, o amilenismo, né? Ou o milênio realizado, que entende que quando Jesus veio a primeira vez na cruz, deu início ao reino de Deus, o reino de Deus está entre nós, Cristo está entronizado, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, o milênio, o reinado de Cristo já se faz presente aqui entre nós. O já e o ainda não. Será consumado no futuro. E então, o reino já se faz presente e quando Jesus voltar na sua segunda vinda, nós temos então o juízo final e passando para a eternidade. É uma visão mais simples, né? Não tem todo aquele sistema, aquele esquema que as demais possuem. É uma visão mais simples. Jesus veio, nós vivemos então um milênio onde Cristo reina na vida das pessoas que se entregam a Ele é Senhor e Rei. E no final dos tempos, nós temos a segunda vinda de Jesus estabelecendo o juízo final. Qual delas se aproxima mais e se distancia mais da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira? Bom, no artigo de número 7, que trata do reino de Deus, diz o seguinte: o reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus e é eterno. É também o domínio de Deus no coração dos homens. Então, perceba que a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira não apresenta um reino político nesse mundo, mas apresenta um reino
espiritual. É um domínio no coração dos homens, que voluntariamente a ele se submetem pela fé, aceitando-o como Senhor e Rei. É assim o reino invisível nos corações regenerados. Então não é um reino visível, político aqui na terra, em Jerusalém, dominando as nações, não. É o reino invisível, é o que diz a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então você já percebe aquelas propostas que nós falamos, que se aproximam e as que se distanciam. A consumação do reino ocorrerá com a volta de Jesus Cristo. Então o reino já está entre nós e será consumado na volta de Jesus, né? O já e o ainda não. Em data que só Deus conhece, quando o mal será completamente vencido, surgirão novos céus e nova terra, para a eterna habitação dos remidos com Deus. Então, olha só, a nossa declaração coloca, com a vinda de Jesus, o estabelecimento de novos céus e nova terra. Então, não tem uma primeira fase da segunda vinda, uma segunda fase da segunda vinda, um reinado político na terra, para só depois nós termos novos céus e nova terra. Na proposta de declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, a segunda vinda de Jesus, o mal é completamente vencido e surgirão novos céus e nova terra, na segunda vinda de Jesus. Então, a gente percebe aqui as propostas que mais se aproximam e que mais se distanciam. Mesmo que, às vezes, a nossa influência maior seja os nossos relacionamentos com os nossos amigos, que, às vezes, seguem um caminho, né, próprio da sua denominação, para os batistas, com a segunda vinda de Jesus, nós temos, então, o mal sendo vencido e o estabelecimento de novos céus e nova terra, sendo o reino de Deus, né, um milênio, um reino invisível no coração dos homens regenerados. Em relação aos justos e ímpios, a nossa declaração doutrinária colabora também para pensar esse assunto, porque ela diz que Deus, no exercício de sua sabedoria, está conduzindo o mundo e a história a seu termo final. Então, a história teve início e terá o seu fim. Em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo, né? Uma segunda vinda, somente, pessoal e visivelmente, em grande poder e glória. Então, a proposta que diz que Jesus virá de forma invisível, um arrebatamento secreto que ninguém vê. Não, Jesus virá de forma visível. E todos, como diz, todo olho verá. Né? Todo olho verá esse momento. Que ele vem com poder e glória. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Os mortos em Cristo também serão ressuscitados. Conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo as suas obras, pois através destas é que se manifestam os frutos da fé ou da incredulidade. Os ímpios condenados e destinados ao inferno, lá sofrerão castigo eterno, separados de Deus. Os justos, com os corpos glorificados, receberão seus galardões e habitarão para sempre nos céus com o Senhor. Então, a gente percebe aqui na declaração doutrinária sobre os justos e ímpios, mais uma vez, esses eventos escatológicos sendo colocados no final dos tempos, né? Jesus volta e, com a vinda de Jesus, ocorre a ressurreição dos mortos, o arrebatamento, o tribunal, o juízo final. Então, esses eventos encontram-se num momento do final dos tempos, um momento derradeiro, um momento escatológico. É assim que está colocando, então, a nossa declaração, e o julgamento final, com a condenação e com a salvação, sendo aqui, então, apresentada no final. Então, só para a gente entender o que diz a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira sobre as propostas que nós apresentamos aqui. Falaremos agora sobre o início, né, o primeiro bloco do livro do Apocalipse, que são as cartas às 7 igrejas. E nesse mapa aqui, dá para você visualizar ali as 7 igrejas onde elas ficavam na Ásia. Está vendo ali o círculo, algumas estrelinhas ali para mostrar o lugar onde elas ficavam. Aí você vê ali o mar Mediterrâneo, você vê aqui mais um pouquinho ao lado a Itália, vê aqui abaixo o Egito, né, a África, o norte da África. Vemos ao lado também ali a Palestina, né, Jerusalém. Então, ali você localiza onde estavam as cartas às 7 igrejas, tá bom? E essa aqui aproxima, olha, João está na ilha de Patmos, e nós temos ali no continente, então, a região onde ficavam as 7 igrejas da Ásia Menor. Igreja em Éfeso. Olha só que coisa interessante.
porque a gente percebe aqui as tensões que estavam sendo vivenciadas nessa comunidade, nas igrejas da Ásia Menor. Olha que questão interessante para entendermos o passado, entendermos a realidade que os cristãos estavam atravessando e assim conseguirmos interpretar melhor os símbolos apresentados no livro do Apocalipse. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. Ele descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então você percebe aqui duas questões que eu gostaria de destacar. A primeira é que existiam tensões, embates nessas comunidades com João, com aquilo que João defendia, com aquilo que João pregava. João tinha, de certa forma, pessoas que rivalizavam com ele, seja dentro da comunidade, seja fora da comunidade. Dentro da comunidade, aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, aqueles que seguem as doutrinas dos nicolaítas, a gente vai perceber esses elementos sendo apresentados, pessoas dentro da comunidade que João rivalizava e dizia, elas estão erradas. Fora da comunidade, João se deparava com vários sacerdotes imperiais que propagavam o culto ao imperador. Vários templos erguidos para outras divindades também. João se deparava com essa realidade. Então, nós temos adversários internos, adversários externos, que tensionavam com João, e nós temos também o próprio poder estabelecido, o poder temporal estabelecido, o governo estabelecido. Quando o imperador ele solicita para si o culto ao imperador. E aí o cristão se percebe numa realidade. A gente participa do culto ao imperador ou não? Se eu participar, eu terei uma vida mais tranquila. Eu poderei negociar, eu poderei ter uma vida social mais fácil. Se eu não participar, eu vou ser perseguido. Eu posso ser preso. Eu posso ser exilado, como João. Eu posso ser até morto, como Antipas. Então, o que eu devo fazer? Então, João traz aqui a consciência de que a adoração deve ser somente a Deus. Somente Deus deve ser adorado. E mesmo que você passe por perseguição agora, valerá a pena. Valerá a pena, porque olha só, a árvore da vida, fazendo referência a Gênesis, a árvore da vida. A árvore da vida é preparada para aqueles que perseveram. Então, João estimula aqui, anima, João traz esperança para essa comunidade que estava passando por perseguição. A árvore da vida está preparada para vocês. Não desanimem, não se deixem levar por aquilo que o mundo está propondo. Então, é esse o ambiente que está por detrás das cartas das 7 igrejas. Olha só, a igreja em Esmirna. Conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Olha só, um outro grupo aqui, outro símbolo que João utiliza para falar dessas pessoas que ele, de certa forma, estava tendo ali dificuldades naquilo que era propagado por essas pessoas. Sendo antes, além de não ser, eles são sinagoga de Satanás. E aqui João coloca de forma clara quem são eles. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão. Lembra que eu falei que a literatura apocalíptica surge num momento de perseguição? Então, João está exilado. Alguns serão presos, outros martirizados. E aí ele traz esperança para esse povo. Olha, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Então, ele traz a esperança, ele anima essa comunidade a perseverarem em meio às suas dificuldades. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. De repente, esses cristãos poderiam experimentar a primeira morte, que é a morte física, serem lançados às feras, serem assim martirizados. Contudo, eles não experimentariam, mesmo que passassem pela primeira morte, não experimentariam a segunda morte, que é a morte espiritual, que é a morte eterna.
Então, olha só, o texto traz, então, esperança e convoca esses cristãos a permanecerem fiéis em meio às suas lutas. Na igreja em Pérgamo, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto. E aí lá no final, né, vai colocar a questão de comer os alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual, que eu já apresentei para vocês como relacionados com a prática do culto imperial, né? Aquele momento cultico onde esses elementos estão ali sendo apresentados, e a imoralidade sexual relacionada ao adultério espiritual, né? Prestar culto ao outro personagem que não seja o único digno de adoração, que é Deus, né? Igreja em Tiatira, no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, e nós já falamos sobre a figura de Jezabel, né? Aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos, e continua falando aí sobre ela. Então, nós temos aqui esses elementos, onde João tem essas questões com pessoas dentro da comunidade, que dizem que não tem nada a ver, né, essa questão de culto ao imperador, com os sacerdotes imperiais que estão fora, e com o próprio governo que está perseguindo, prendendo, exilando e martirizando os cristãos. É esse o ambiente em que o texto do Apocalipse surge e comunica a sua mensagem. Isso é importante para a gente começar a partir daí, com pesquisa, com mente aberta, também com atitude reverente e com oração, começarmos a entender a mensagem do livro do Apocalipse. E aí, nas 7 cartas, nós temos uma espécie de estrutura concêntrica, né? Quiasmo, estrutura que faz parte da literatura judaica, né? Nós temos 7 cartas. Então, nós temos 1, 2, 3, 5, 6, 7. Estando no centro, aquela igreja que teria a maior dificuldade de relacionamento com João, digamos assim, que João está tensionando com essa comunidade. Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e no centro, o centro do furacão, a igreja em Tiatira. E olha só que questão interessante, nesses embates que João tem, que são apresentados no livro do Apocalipse, nessa parte das 7 cartas, tendo Tiatira como centro da controvérsia, nós temos, olha só, um progresso até chegar em Tiatira. Percebam só, capítulo 2, versos 2, vai falar que existem homens maus. Capítulo 2, versos 9, ali está a sinagoga de Satanás. No capítulo 2, verso 13, já não são só homens maus, e não é só a sinagoga de Satanás, mas ali está o trono de Satanás. Olha só, está aumentando a coisa. O trono de Satanás está ali. E no capítulo 2, verso 24, na igreja de Tiatira, está as profundezas de Satanás, os profundos segredos de Satanás. Então, olha só, como a coisa vai aumentando. Homens maus, sinagoga, trono, profundezas de Satanás, os profundos segredos. Então, é onde está Jezabel. É onde está a Jezabel que João, então, critica a atitude dela, né? Nesse vínculo com o governo, nesse vínculo com o império, nesse vínculo com o culto ao imperador. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A gente percebe aqui, quem que pese todas essas lutas, essas dificuldades, Jesus, ele está entronizado desde o primeiro século. Como nós vamos ver no capítulo 4, capítulo 5, o Cordeiro está no trono, no meio do trono, no centro do trono. Ele foi entronizado e os seres celestiais o adoram. É o que nós vamos ver mais à frente. Então, olha só. E ele diz que aquele que perseverar, aquele que vencer, ele dará o direito de se sentar com ele no trono. Ele reina e aquele que perseverar reinará com ele também. Ora, se ele reina desde o primeiro século, temos a possibilidade de, com ele, experimentarmos essa manifestação do reino de Deus presente desde já e com a sua plenificação na segunda vinda de Jesus. E olha o que diz capítulo 4, verso 2, quando João tem a visão, né, do céu, o trono no céu, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, diante de mim estava um trono no céu.
e nele estava assentado alguém. E a gente vai, então, na narrativa perceber ali o pai assentado no capítulo 4, no capítulo 5, com o pai, como diz ali 3, 21, 22, o cordeiro junto com o pai. Então, nós vamos falar agora sobre esse conjunto de textos, que trata de Jesus, que é o leão de Judá, mas que também é o cordeiro. E olha que simbolismo interessante, né? Leão, que é a imagem de força, né? Que, de certa forma, era esperado pelos judeus, um Messias político, que governasse, né, pela força, dominasse as nações. E aqui nós temos uma ressignificação desse símbolo. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas quando João olha para ver o leão da tribo de Judá, o que ele enxerga, na verdade, é um cordeiro. E não só um cordeiro, mas é um cordeiro como que morto, um cordeiro ensanguentado. Isso é maravilhoso, isso é muito interessante para a gente entender essa proposta de Messias que Jesus vivencia, do servo sofredor, profetizado por Isaías, né? Então, Jesus, ele é o leão, Jesus, ele é o cordeiro. Então, nós temos esse texto aqui que vai dizer: então vi na mão direita daquele que está assentado no trono, né, um livro em forma de rolo escrito em ambos os lados e selados com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E continua dizendo que João olha para ver esse leão e então viu um cordeiro, que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, e o texto continua dizendo que os seres celestiais se prostram diante do Cordeiro, adoram ao Cordeiro, e vai dizer que ele constituiu reino e sacerdote, aqueles que ele remiu pelo seu sangue, que esses reinarão sobre a terra, e que ele é digno de honra, de glória e de louvor. Ou seja, nós temos aqui a dignificação do Cordeiro, a entronização do Cordeiro. O Cordeiro foi morto, Cristo morreu na cruz, ele ascendeu aos céus e nos céus ele foi entronizado. E nesse texto, nós temos uma crítica severa de João para essa pretensão de culto ao imperador, ao apresentar o Cordeiro entronizado. Então, o único que é entronizado e digno de adoração, digno de culto, é o Cordeiro, não o imperador. E assim como é no céu, aqui nós temos um paralelo entre o culto celeste e o culto terreno, sendo o culto celeste um modelo, um paradigma a ser seguido aqui na terra. Assim como é no céu, tem que ser na terra também. O céu é o modelo. E se no céu o Cordeiro é entronizado, somente ele é digno de adoração, e tudo que há, todos os seres adoram ao Cordeiro, na terra também, desmontando qualquer possibilidade de discurso de um culto ao imperador sendo imposto para um cristão, dizendo para os cristãos perseverarem e não se submeterem a essa realidade. Cristo, então, ele é entronizado, o Cordeiro é entronizado, e com isso ele dá início aos eventos escatológicos. Ele pega o livro selado e ele começa a quebrar os selos, ele começa a abrir os selos, e ele dá início aos eventos escatológicos. Então, se você me perguntar assim, quando será, pastor Rodrigo, os últimos dias? Eu te responderei a partir dessa proposta de interpretação que estamos trazendo. Os últimos dias começaram desde o primeiro século. Nós vivenciamos os últimos dias. Nós vivenciamos os dias finais. Foi isso que o apóstolo Pedro, ele disse no evento de Pentecostes, quando ele pega a profecia de Joel e diz: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Então, se você perguntar para Pedro, quando começou os últimos dias? Começou no primeiro século. Começou no primeiro século. E nós vivemos, então, esses últimos dias. Cristo deu início aos eventos escatológicos. Ele quebra os selos e dá início aos eventos escatológicos, aos últimos dias que nós estamos vivendo, desde o primeiro século
até os nossos dias atuais. Então, culto ao Pai entronizado no céu, capítulo 4, culto ao Cordeiro, capítulo 5, com o livro selado, e a partir daí nós teremos como desdobramento a abertura dos selos. Selo 1, selo 2, selo 3, selo 4, selo 5, selo 6, um grande cataclisma ali estabelecido, e o autor faz o quê? Ele te dá um respiro. Ele faz uma pausa e conta duas histórias, a dos 144 mil e a da grande multidão. E logo em seguida, ele volta para o selo número 7. E você acha o quê? Vai acabar, é o selo 7. Mas não acaba. Ele recapitula a história. Trombeta 1, trombeta 2, trombeta 3, trombeta 4, trombeta 5, trombeta 6. Você acha que vai acabar. E o que o autor faz? E, novamente, ele dá uma pausa, um interlúdio. Ele te dá um respiro. Calma, respira. Respira. Isso. Agora sim, vamos para a trombeta de número 7, onde ele encerra. Então, se fosse uma questão cronológica aqui, no selo de número 6, quando nós temos um grande cataclisma, né, é o final dos tempos, é o final do mundo. Então, a trombeta 1 não poderia ser depois do final do mundo, não pode ter história aqui nesse mundo depois do final do mundo. Né? Mas tem narrativa. Então, a gente entende que está sendo recapitulada a história até chegar na trombeta de número 7, né, a última trombeta. E os selos, então, eles são abertos, saem ali os cavaleiros, e a gente percebe que os símbolos no Apocalipse, assim como Jezabel, assim como outros, eles possuem intertextualidade, uma memória, uma tradição com muitos elementos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Em relação aos 4 cavaleiros, por exemplo, olha aqui, Zacarias. Zacarias diz assim: tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia no Vale Profundo, atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos, e no final vai dizer que esses cavalos foram enviados pelo Senhor para percorrerem a terra. Então, olha só, cavalos coloridos, com os seus cavaleiros, percorrendo a terra. Mais uma vez, em Zacarias 6, essa imagem aparece. Ele viu 4 carruagens, cavalos vermelhos, pretos, brancos e baios. Estavam percorrendo a terra. Então, a gente tem um paralelo com essa figura. E assim a gente vai ter com várias outras figuras, vários outros símbolos que são apresentados no livro do Apocalipse. Uma intertextualidade com o Antigo Testamento e também com textos do Novo Testamento. Um outro exemplo, ainda aqui nos 7 selos, é o sermão escatológico de Jesus. Olha só, Mateus 24, sermão escatológico, fala sobre a vinda de Jesus no final dos tempos, está sendo tratado nos selos. Guerras, fome, peste, martírio, cataclisma e vinda de Jesus. E olha só, selo 2, guerra, selo 3, fome, selo 4, morte, selo 5, mártir, selo 6, cataclisma. E olha que questão interessante, para vocês perceberem a relação aqui, a intertextualidade, a tradição, a memória. Quando os ouvintes ouviam falar sobre isso, automaticamente eles lembravam desse texto bíblico, como nós também lembramos. Olha só o que diz Mateus 24, 7 e 29. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Apocalipse 6:12. Vi quando o Cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto, como lá. O sol, como lá, se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua, como lá também Mateus 24, ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, olha aqui, o paralelo, né, a intertextualidade sendo apresentada. 7º selo se desdobra em 7 trombetas e reconta essa história. Eu digo reconta, né, porque a gente já viu que, olha só, o selo número 6, o céu se recolhe como um pergaminho. É o final dos tempos. As estrelas caíram na terra. Não tem sol, não tem lua. É o final dos tempos. Então, acabou o mundo como nós concebemos. Mas aí, o 7º selo não conta o que ocorre na eternidade. O 7º selo se desdobra em 7 trombetas e recapitula, reconta a história, né? São as 7 trombetas. E a trombeta 1 trata sobre Saraiva, a 2, mar em sangue, a 3, água amarga, 4, escuridão do sol, lua e estrelas, 5, nós temos um primeiro ai com os gafanhotos, 6, um segundo ai com a morte, e a 7, um terceiro ai com um fim da história novamente sendo contado. E quando eu falei esses elementos, né, que eu apresentei aqui, ó, Saraiva, mar em sangue,
Com certeza a sua mente vem a experiência do povo de Deus no Egito, né? A experiência do povo de Deus no Egito e as pragas do Egito. E você vai ter, olha só, praga 1, Êxodo 7, 17, águas em sangue. Praga 7, Êxodo 9, 19, saraiva. Praga 8, gafanhotos. Praga 9, escuridão. Praga 10, morte. E nós temos um episódio do povo de Deus, né? Narrado em Êxodo 15, que é o episódio de Mara, quando lá as águas que eram amargas foram transformadas em doce. E nós percebemos nas 7 trombetas uma Mara ao contrário, né? As águas doces são transformadas em amargas. E o paralelo, então, é esse, olha só. Trombeta 1, saraiva, praga 7, saraiva. Trombeta 2, Mara em sangue, praga 1, água em sangue. Trombeta 3, água amarga, o episódio de Mara, onde as águas amargas são transformadas em doce. Trombeta 4, escuridão do sol, lua e estrelas. Praga 9, escuridão. Trombeta 5, gafanhotos. Praga 8, gafanhotos. Trombeta 6, morte. Praga 10, morte. Trombeta 7, o fim da história, que tem relação com a última trombeta narrada lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 51 em diante. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. O texto continua falando, então, a 7ª trombeta, a última trombeta, uma referência à última trombeta de 1 Coríntios, capítulo número 15. Após terminarmos o bloco dos 7 selos, sendo o último selo se desdobrando em 7 trombetas, nós vamos para a terceira parte do livro, que é o embate, né, entre o cordeiro e o dragão. E no capítulo 12, então, é apresentada uma mulher, né, vestida de sol, sobre a lua, com estrelas, e um dragão ali rivalizando com ela, né? Apocalipse, no capítulo 12. Então, nós temos o nascimento e a ascensão de Jesus. Jesus nasce, ele ascende aos céus, é entronizado nos céus, e tudo o que ocorre a partir daí, né? A partir disso, nós temos a queda do dragão. Satanás, então, ele é lançado na terra e começa, então, a perseguir a igreja. Então, aqui nós temos o porquê que a igreja é perseguida. Por que os cristãos são perseguidos? Ora, porque o cordeiro, ele ascendeu aos céus, ele foi entronizado, conforme o capítulo número 5, o dragão foi lançado na terra. Quando ele foi lançado na terra, ele está irado. Irado, ele persegue a igreja. Esse é o motivo da perseguição. Então, Apocalipse 12, 1 a 2, fala dessa mulher vestida de sol, com a lua, 12 estrelas, grávida. E aqui a referência, né, a referência está em relação à formação do povo de Deus. Lá em Gênesis 37, quando vai falar sobre o sonho de José, que ele também vê, né, o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Então, fazendo uma referência à formação do povo de Deus e a mulher ali representando, então, o povo de Deus. E em relação a estar grávida, é o paralelo, e com dores para dar à luz, né? O paralelo é Gênesis 3, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, porque o dragão, ele é apresentado como a antiga serpente, e lá em Gênesis a serpente teve inimizade com a mulher, como é narrado lá em capítulo 2 de Apocalipse. Então, a inimizade com a mulher começou desde Gênesis, capítulo 3, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, foi o que Cristo fez, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz, como está narrado lá em Apocalipse. O desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então, nós temos aqui o paralelo. Isso também é outro sinal, que é o dragão. O dragão tenta devorar o filho da mulher, né? Nós temos a narrativa de Herodes, né, tentando matar as crianças recém-nascidas e sendo frustrado em conseguir matar Jesus. Verso 5 vai dizer que nasceu um filho e que ele iria reger as nações com cetro de ferro, e que ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ele foi entronizado no céu, capítulo 5 do livro de Apocalipse. E essa figura, né, de reino, reger as nações, nós temos desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo, quando toda a autoridade foi dada a Jesus. Atos 1:9 narra a ascensão de Jesus, ele foi elevado às alturas. E Apocalipse 5 narra o Cordeiro sendo entronizado nos céus. Tá bom? É exatamente o que foi proposto em Apocalipse 12.
Diz em seguida que houve uma peleja no céu, o dragão foi expulso e ele foi lançado na terra, e agora, com grande cólera, ele persegue, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, essa presença de Satanás nos céus, ela é narrada em Jó, por exemplo, quando diz, num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. Então, com a morte, ressurreição e a ascensão de Cristo, Satanás perde esse lugar de acusador e agora ele está perseguindo aos cristãos. Nós percebemos Jesus falando sobre a queda de Satanás, dizendo que o reino de Deus está entre nós, ele não vem de forma visível, porque o reino de Deus está entre vocês. E essa questão da queda de Satanás não quer dizer que ele perdeu todos os seus poderes, não, ele continua atuando. Como diz aí, ele persegue. Como diz 1 Pedro, ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Tá bom? Quando, pois, o dragão se viu atirado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. E assim o texto continua, porém, ele foi frustrado nessa sua tentativa, né? E aí o que ele faz? Vendo que ele não consegue atingir, ele levanta aliados. Então o texto termina com o dragão se pôs em pé na areia do mar, e logo em seguida, então, no capítulo seguinte, nós teremos os aliados do dragão surgindo do mar. O dragão na areia e os aliados do dragão surgindo. A besta que surge do mar e a besta que surge da terra. A besta que surge do mar trata-se do poder político. A besta que surge da terra trata-se do poder religioso. Ela leva as pessoas, ele é um falso profeta, ele leva as pessoas a cultuarem, a adorarem o poder político. O poder político que está a serviço do dragão. Então, o falso profeta está a serviço da besta e a besta está a serviço do dragão. Então, é essa a ideia que João está apresentando aqui em relação ao culto ao imperador. Existia, então, ali a Jezabel e outros que não viam problema nesse culto ao imperador, praticavam, então, a prostituição espiritual, assim como existiam sacerdotes imperiais que divulgavam o culto ao imperador, a besta, que está a serviço do dragão, e João, então, ele, de forma contundente, ele critica essa atitude, tá? Dizendo que o único digno de adoração é o cordeiro. E a besta que surge do mar, como eu disse, é o poder político. Ele tem vários elementos, ela de certa forma, a besta que surge do mar, ela traz vários elementos de reinos que lá no livro de Daniel já tinham aparecido. Ela, de certa forma, ela fosse tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que ela em si, ela consegue somar tudo de ruim que esses outros reinos lá criticados por Daniel apresentavam, né? Então, o leopardo, o urso e assim por diante. Olha só o que diz. Apocalipse 13, verso 1 e 2. Viu uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que via era semelhante a um leopardo, tinha pés como de urso, a boca de leão. O dragão deu à besta o poder, o seu trono e grande autoridade. Olha só o que diz lá em Daniel. Daniel também vê 4 grandes animais que também subiram do mar. Percebem aqui o paralelo? Então, quando as pessoas ouviam, lá os cristãos ouviam um animal que surge do mar, né? Leão, urso, leopardo, automaticamente vem à cabeça a imagem de Daniel. Essa imagem de Daniel, né? Então, o texto aí, Daniel, capítulo 7. E no texto de Daniel, nós temos esse paralelo com o Apocalipse. Ó. A besta que saía do mar, os 4 grandes animais que subiam do mar. Tinha 10 chifres, lá no finalzinho, o quarto tinha 10 chifres. A besta era semelhante a um leopardo, e nós temos então ali, o terceiro parecia um leopardo. Pés como de urso, o segundo tinha a aparência de um urso, e boca como de leão. Né? O primeiro parecia um leão. Então nós temos aqui o paralelo, né? A intertextualidade, a tradição por trás de Apocalipse 13. E lá em Daniel, ele diz quem são esses animais. E aqui já nos ajuda a interpretar o que estamos propondo, né? Que essa besta é o poder político, é o governo. Porque Daniel 7,17 diz, os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Então, se lá em Daniel são reinos, né? E o Apocalipse usa essa memória, essa tradição desses reinos para condensá-los numa única besta, numa única figura, né? Então trata-se de um reino que estava oprimindo os cristãos do primeiro século, o reino
e trata-se, então, é um império romano que perseguia os cristãos naquela época. Então, a gente entende esse contexto do livro do Apocalipse, tá bom? E o que a besta queria? A besta queria ser adorada, ela queria vencer, mas é uma vitória aparente, porque por mais que os cristãos fossem mortos, presos ou exilados, a vitória é certa no nome de Jesus. Você pode ir a cativeiro, você pode ser morto, mas a perseverança e a fidelidade devem permanecer para com os cristãos. O próprio João, ele estava na ilha de Patmos, exilado por causa da palavra, uma aparente vitória da besta, né? Na carta à igreja de Esmirna, nós temos a prisão sendo ali apresentada, uma aparente vitória da besta. Nós temos o martírio de Antipas na igreja em Pérgamo, porém, a gente sabe que a vitória verdadeira é aquela que Deus nos possibilita, não aquela que o mundo nos oferece. E a segunda besta que surge, ela é o falso profeta, como eu disse, ela tem chifres como de cordeiro, mas fala como de dragão. Então, ela tem uma aparência dúbia nesse sentido. Ele é o falso profeta, né? E ele leva as pessoas a adorarem a primeira besta, né? Então, ele constrói uma imagem para honrar a besta e eram mortos todos os que se recusavam a adorar a imagem. Então, aqui está a grande questão para o cristão. Vale a pena o martírio pela minha fé? Vale a pena eu perder negócios por causa da minha fé? Vale a pena, né? Ou não? Essa que é a grande questão. E João diz que não vale a pena. E o que vale a pena de verdade é você permanecer fiel. É isso que vale a pena. Não vale a pena se misturar com essa proposta aí. O que vale a pena é você permanecer fiel, adorando somente ao Cordeiro. Carta à igreja de Pérgamo. No entanto, tenho contra vocês essas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão e tal, que induz as pessoas a comerem alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. A Jezabel, a carta de Tiatira, a igreja de Filadélfia, onde alguns não negaram o nome do Senhor. Então, todo esse ambiente cultico e o texto trazendo a mensagem de perseverança para os cristãos, trazendo a esperança de que a vitória proposta por Cristo vale a pena para cada um deles. Capítulo 13, versos 16 a 18, diz que a besta ela tem uma marca que ela coloca nas pessoas, a marca do seu nome ou do número do seu nome. E esse texto ele é muito comentado, é muito falado. Alguns dizem que a marca da besta é um chip, é o cartão de crédito, é o código de barras, mas muitos esquecem que, para além da marca da besta, existe o selo do Deus vivo. E assim como a marca da besta é o nome na testa, o selo do Deus vivo também é o nome na testa, né? Tem um anjo que selou os discípulos de Cristo, né? A gente dá tanta ênfase à marca da besta, esquece do selo do Deus vivo, e que é algo simbólico, que demonstra pertencimento. Ou você pertence a Cristo, e tem o selo do Deus vivo, ou você pertence à besta, e tem a marca da besta. Então, a marca, ela é simbólica, tá? Não é cartão de crédito, não é nada disso, tá? Ela é simbólica, tá bom? E nós já conversamos bastante sobre isso quando tratamos desse tema. Nós vemos, então, ali o selo do Deus vivo, Apocalipse 7, quando tratou dos 144 mil, que também tinha o seu selo na testa. E que no capítulo 14 vai dizer que esse selo na testa era o nome do Cordeiro e o nome do Pai. Então, quem tem a marca da besta tem o nome da besta na testa. Quem tem o seu Deus vivo tem o nome do Cordeiro na testa. Que demonstra o quê? Um pertencimento, uma mente, uma vida dominada. Ou pela besta, ou pelo Cordeiro. Uma vida que pertence ao Cordeiro ou uma vida que pertence à besta. Então, o selo ele é simbólico nesse sentido. E desde o Antigo Testamento, essa referência de nome na testa, demonstrando consagração, demonstrando pertencimento, aparece, como os sacerdotes que tinham na testa escrito consagrado ao Senhor, ou em Deuteronômios também, que vai dizer para que a lei estivesse no coração, escrita como sinal nos braços, presa na testa. Então, todo esse simbolismo, né, já aparece desde o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o selo do Deus vivo é o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você crê em Cristo, você possui o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo de Deus, né, que muda sua mente, muda seu coração e faz com que você seja, então, uma nova criatura.
Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, pertencimento é o selo. E aí a gente entra, né, dentro desse ambiente de juízo final, né? Como será essa separação entre os que possuem a marca da besta e os que possuem o selo do Deus vivo? E aí tem o texto de Apocalipse 14, que trata dos 144 mil, traz alguns anúncios de juízo, e após então você tem a colheita. A colheita para a salvação, a colheita do Filho do Homem, e a colheita do anjo, que é a colheita para a condenação. Então, salvação, condenação. É apresentado a marca da besta, o selo do Deus vivo. E aí você tem após o julgamento, a colheita para a salvação e a colheita para a condenação. E nesses anúncios de juízos feitos pelos 3 anjos, um antecipa algo que vai ser mais desenvolvido, vai ser recapitulado mais à frente, que está relacionado à Babilônia, né? A Babilônia, que é como sendo um lugar que foi condenado, ó, caiu a grande Babilônia. Quem é ela? O texto não diz aqui, no capítulo 14. Vai recapitular com progresso, trazendo novas informações mais à frente, em vários outros momentos, né? Vai ser recapitulado essa queda da grande Babilônia, tá bom? E olha só, então como eu disse, capítulo 14 é apresentada a queda da grande Babilônia. Capítulo 16 diz que essa grande Babilônia é uma cidade. Capítulo 17 vai dizer que essa grande cidade era uma grande prostituta. Então, aqui novamente relacionando a questão da idolatria. E quando a gente fala Babilônia, é claro, é um símbolo também, que traz à sua memória a cidade da Babilônia, o império babilônico, que lá no Antigo Testamento levou o povo de Deus cativo para o exílio na Babilônia. Então, é toda essa tradição, essa memória de cativeiro, de exílio babilônico que está por trás aqui, tá? Do símbolo Babilônia. Está fazendo referência a uma cidade concreta, né? Que nós estamos propondo como sendo o Império Romano, a cidade de Roma. Porque, olha só, e ele bradou mais uma vez, a grande, caiu, a grande Babilônia, que, como já foi dito, é uma cidade. E o próprio texto vai dizer, né? O próprio texto vai dizer que é a cidade, que são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. Essa grande prostituta, ela está sentada sobre 7 colinas. E Roma era conhecida como a cidade das 7 colinas, né? Ela tinha 7 colinas, e nessa imagem aqui de uma moeda do primeiro século, nós temos uma mulher sentada sobre as 7 colinas. Então, Roma era a cidade das 7 colinas, onde a mulher estava assentada. E o próprio texto vai dizer que trata-se de uma cidade, né? Então, a cidade de Roma. Então, aqui a gente percebe Roma perseguindo, oprimindo, levando as pessoas à prostituição espiritual, martirizando as pessoas e bebendo, né, do sangue dos santos. Então, agora nós vamos ter as 7 taças do Apocalipse sendo derramadas e derramando juízo sobre a humanidade. E Roma, assim como Babilônia, simboliza essa humanidade afastada de Deus. Tá? Simboliza essa humanidade afastada de Deus. Assim como a Nova Jerusalém simbolizará uma comunidade redimida. Então, por um lado, uma comunidade afastada, por outro, uma comunidade redimida. Então, diz lá no capítulo 15, vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos, com as 7 últimas pragas, pois com elas se completará a ira de Deus. E aí fala sobre o mar, sobre vitória, sobre um cântico de Moisés, e à sua mente vem o quê? Com certeza, a experiência do Êxodo, né? E aí nas taças é apresentada, então, na taça 1, feridas, na taça 2, mar em sangue, taça 3, rios em sangue, taça 4, sol queimando os homens, taça 5, sol em trevas, taça 6, rãs, taça 7, granizo. E aqui você tem o paralelo, né, com a experiência do êxodo no Egito, né? Quando o povo, então, ele é liberto do cativeiro, e antes algumas pragas também atingem o Egito. Então, olha só, taça 1 e praga 6, feridas. Taça 2 e taça 3 e praga 1,
águas. Taça 4, 5 e praga 9, sol, trevas. Taça 6, praga 2, rãs. Taça 7, praga 7, granizo. Aqui também nós temos a intertextualidade com a experiência vivenciada pelo povo de Deus no Egito, experiência de libertação, experiência de salvação do povo de Deus no Egito. E então o texto caminha para, mais uma vez, tratar desse evento escatológico, onde, num determinado momento, usou o símbolo da colheita e agora vai usar o símbolo do banquete, o banquete. E da mesma forma como a colheita, tinha a colheita para a salvação e a colheita para a condenação, salvação para quem tem selo do Deus vivo, condenação para quem tem marca da besta, aqui também nós teremos 2 banquetes, banquete para os salvos e o banquete para a condenação. No banquete para os salvos, você se farta daquilo que Deus preparou. No banquete para a condenação, olha que cena terrível apresentada, né? Você é o banquete e as aves de rapina se alimentam de você, demonstrando o tormento, demonstrando o quanto ruim é a condenação. Então, nós temos aqui a mesa do banquete e o banquete da condenação, quando as aves de rapina se alimentarão dessa humanidade afastada, que quer guerrear contra Deus. E assim, nesse último episódio, nós temos as bestas, elas sendo, então, vencidas, derrotadas, porque ali vai dizer que as bestas são lançadas, então, na prisão, no lago de enxofre, as bestas são, então, derrotadas ali. E assim a gente tem, da mesma forma como foram apresentados os adversários de Deus, os inimigos de Deus, esses personagens que se levantam contra o povo de Deus, da mesma maneira como eles foram sendo apresentados, de forma inversa eles vão caindo. Então, o primeiro é apresentado no capítulo 12, o dragão. Depois as bestas, que são os aliados do dragão. E depois a Babilônia. Você tem a queda da Babilônia, a derrota da Babilônia, a derrota das bestas, que é o capítulo anterior que nós tratamos, e, por fim, a derrota do último inimigo. Então, vai sendo contado, recapitulando essa história, contando cada vez com um foco diferente, com informações novas. Então, da mesma maneira como foram sendo apresentados esses inimigos, de forma inversa, eles vão caindo também. Cai a Babilônia, são derrotadas as 2 bestas, e, por fim, nós temos a derrota do dragão. E esse subjugar dos inimigos tem um paralelo. O paralelo é 1 Coríntios 15, 21 a 26, que diz: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, e continua, então, falando que Cristo, então, vai subjugar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, ele vai subjugando seus inimigos. Então, nós temos aqui esses inimigos sendo subjugados, e o último inimigo a ser destruído é a morte, como vai ser narrado no livro do Apocalipse, a morte sendo vencida, né? Ela sendo também derrotada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, nós temos o milênio, né? O governo de Cristo, esse período de reinado de Cristo, que nós já apresentamos as visões sobre o assunto. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, você percebe que a derrota do inimigo ocorreu com Cristo na cruz, primeiro século. O dragão foi lançado na terra. A derrota já começou. E a derrota final do dragão, nós teremos nesse evento escatológico do final dos tempos. Então, nós percebemos Cristo já reinando e tendo a consumação do seu reino no futuro, o já e o ainda não. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Cristo tem autoridade no céu e na terra. Por quê? Porque ele reina. Capítulo 12 vai dizer que o dragão colocou-se diante da mulher, que estava para dar à luz e tudo mais, e nós já argumentamos sobre isso. Cristo ascendendo aos céus, nos céus ele então assumindo o seu lugar de senhorio, e aí olha só o que diz o texto. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. Então o reino do nosso Deus começou desde o primeiro século, com a vinda de Cristo, sua morte, ressurreição e a ascensão aos céus, porque é isso que dizem, quando Cristo ascende aos céus. Agora veio
o poder e o reino do nosso Deus. Então, Cristo reina. O reino de Deus está entre nós e será consumado, planificado na segunda vinda de Jesus. Capítulo 5, o texto que trata da dignificação, a entronização do Cordeiro. E aí nós temos vários e vários textos lá no Apocalipse que tratam do reino, o reino de Deus presente entre nós. No Evangelho, o reino de Deus não vem de modo visível, né? Então, tudo isso aí sendo apresentado. O meu reino não é deste mundo. Então, tudo isso aí sendo apresentado, assim como a dessa declaração doutrinária. E tudo isso é importante por quê? Porque a gente lê nos Evangelhos, a gente vem lendo no Apocalipse o reino presente, mas aí, de alguma maneira, quando chega no texto que trata do milênio, parece que a gente esquece de tudo isso, né? E projeta um reino visível, olha só. A gente projeta um reino político, e a gente projeta um reino que ainda vai acontecer no futuro. Mas olha só, os textos apontam para um reino presente já, um reino já presente, né? E que não é visível, e que não é político, que não é desse mundo. E um Cristo que reina. Cristo reina sobre nossas vidas. E assim, a gente vai para o final do livro do Apocalipse, a nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Então, vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existe. E isso é prometido desde o Antigo Testamento. Isaías 65, criarei novos céus e nova terra. Isso que foi prometido e que terá a sua consumação plena no futuro, já começa hoje. É o já e o ainda não. Segundo Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Você já participa dessa nova criação desde já, quando entrega a sua vida a Jesus. E participará dessa nova criação planificada no futuro, um corpo glorificado na Jerusalém celestial. Continuando em relação à Nova Jerusalém, vai dizer que vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, a noiva, a cidade santa, Jerusalém. Então, essa Jerusalém santa, Nova Jerusalém que ele vê no futuro e que faz um contraponto à Babilônia, que é a prostituta, que simboliza Roma, nós já vivenciamos essa Nova Jerusalém desde hoje também. Olha o que diz, é o já e o ainda não. Hebreus 12, 22 a 23. Mas vocês já chegaram ao Monte Sião. Já chegaram a Jerusalém Celestial, a cidade de Deus vivo. Nós já partilhamos da Jerusalém Celestial desde já. E partilharemos da mesma de forma planificada no futuro. Chegaram aos milhares de milhares de antes em alegre reunião a igreja dos primogênitos. Então, nós já chegamos à Nova Jerusalém no momento em que cremos em Cristo e fazemos parte da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, olha que interessante, a antiga ordem já passou e estabelece então uma nova realidade. E o que é interessante aqui é quando o texto traz a esperança, ao dizer que Deus enxugará dos olhos toda a nossa lágrima. Já não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então o texto do Apocalipse é um texto de esperança, é um texto de fé, é um texto para animar as comunidades a perseverarem na palavra do nosso Senhor. Assim como no nosso último capítulo vai tratar então das ruas de ouro, a árvore da vida, o rio que corre do trono de Deus, e vai dizer lá que não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para tudo sempre. Então o reino de Deus já está entre nós já fomos constituídos reino e sacerdote, nós já reinamos com Cristo, e teremos essa planificação no futuro. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. João falando que eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento e no reino. João se entendia como alguém companheiro do reino lá no primeiro século, não no futuro. No futuro também, mas que já começou no primeiro século e terá sua consumação, a sua planificação no futuro. E assim, meus irmãos, a gente encerra o nosso estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse Escatologia. Hoje eu trouxe aqui um resumo, né, de tudo aquilo que a gente falou, concluindo tudo o que dissemos, para a gente perceber a lógica, perceber o método que utilizamos e perceber a coerência na argumentação que foi aqui apresentada. Eu espero que tenha somado, tenha abençoado a sua vida esse estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse e Escatologia.
estudo bíblico da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E nós estamos, então, assim, encerrando o nosso estudo bíblico. Iniciaremos na semana que vem um estudo sobre um tema também complexo, né, polêmico, quando falaremos sobre predestinação, sobre livre-arbítrio, sobre segurança da salvação, perda de salvação, e estará ministrando os estudos, próximos 3 estudos sobre esse tema, o pastor Tiago Titilo estará então ministrando sobre esse tema. Ele tem vários livros escritos sobre o tema, depois procure na internet os livros do pastor Tiago Titilo sobre o tema, e ele vai estar partilhando seu conhecimento conosco no restante do mês de setembro, falando sobre esse tema, né? Sobre a salvação. Nós tivemos um estudo sobre a escatologia e agora teremos um estudo sobre a soteriologia, sobre a doutrina da salvação. E eu espero que esse estudo sobre o livro do Apocalipse tenha abençoado a sua vida, que você tenha prazer em ler o Apocalipse, busque nele esperança para atravessar os momentos difíceis da vida, como esse que estamos passando agora em meio a essa pandemia. Que você possa perseverar na fé e se manter fiel a tudo aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Fiquem todos na paz e que Deus a todos abençoe.